Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. A gente vai falar sobre apego emocional. Em que momento, o apego emocional começa a prejudicar a vida de uma pessoa? E o apego é uma maneira da pessoa manter proximidade, de algo ou de alguém que seja muito importante para ela. E essa pessoa a qual você é apegado, a pessoa é apegada, ela supre com certeza alguma necessidade ou alguma deficiência emocional que a pessoa tenha. Mas, no entanto, o apego emocional ele pode ser perigoso, pois ele cria, assim, um vínculo de necessidade. Em um relacionamento amoroso, por exemplo, a pessoa apegada, ela precisa constantemente de aprovação do seu parceiro, da sua parceira. E quando isso não acontece, ela, ou quando ela é criticada, ela sente uma forte, forte rejeição. E essa rejeição se transforma numa forte dor. Então, assim, imagine o quão livre, calmo e feliz você seria se você pudesse parar de levar as coisas para o lado pessoal e parar de ficar chateado com o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, né? Isso é conquistado quando você controla o apego emocional. E esse tipo de relação, ela, em via de regra, a gente viu muito isso no treinamento esse final de semana, né? Aliás, nós vimos isso intensamente. Esse tipo de relação, ela é formada desde a infância. Então, dependendo da forma como a criança se relacionou ali com a mãe ou com a pessoa que cuidava, que criava ela, por exemplo, ela desenvolve esse apego. Ou seja, ela se identifica e se liga àquela pessoa que supre as suas necessidades diárias. E esse mesmo processo, ele pode ser levado para a vida adulta. O problema é que nem sempre o apego é algo saudável. Às vezes, o apego resulta em sofrimento. E quando isso acontece, é realmente preciso mudar. Então, assim, quais os tipos de vínculos e por que a gente se apega tanto? Então, a busca por segurança e a complementação de necessidades e sentimentos que vêm, a grande maioria das vezes, desde a infância. E na vida adulta, aquilo tem continuidade. Ou seja, nós escolhemos pessoas mais próximas no trabalho, por exemplo, com as quais nós chegamos a dividir informações pessoais. E, Thalita, você mais do que especial por cada respirar vivido nesse treinamento e para a vida. Gratidão por compartilhar uma vida nova. Gratidão eu, Thalita. Gratidão eu por você estar presente no treinamento e principalmente se permitir, né? Gratidão eu. Então hoje eu trouxe esse tema muito de apego, né? Muito do que a gente vive aí dentro do treinamento Semente. Então, me perdi até o que eu estava falando aqui, gente. Estava falando que muitas vezes a gente escolhe pessoas mais próximas no trabalho, estava dando esse exemplo, né? Com as quais a gente chega a dividir informações pessoais. Então, tudo isso vem graças à busca pela adaptação ao meio que a gente está, né? E numa relação amorosa, o vínculo também acontece. Contudo, nesse caso mais da relação amorosa, devido a uma identificação natural, né? Nós chamamos de afinidade, que vem de afins. Simplesmente, às vezes, você acredita que você já estava com aquela pessoa em outra vida, se é que você acredita em outra vida. É uma coisa tão forte, sabe? Que
ali em relação a você, aquela pessoa. Mas seja como for, a formação de vínculo é algo natural e faz com que as pessoas se sintam vivas, mesmo porque o ser humano não sobrevive sozinho, né? O que faz com que o vínculo ou apego seja algo vital. Contudo, vale lembrar que há uma classificação de alguns tipos de apego, onde as pessoas se encaixam, né? Tem aquele apego seguro. O apego seguro é quando a pessoa se sente feliz tanto com a relação mais íntima quanto com a independência. Então, quando a separação ocorre, a pessoa entende como algo natural. Ela simplesmente está de boa ou de boaça, que nem nós falamos aí nesse último treinamento. Tem também o apego evitante. O apego evitante, ele é aquele que a pessoa sente que não precisa mais de relações sociais, que não precisa mais de relações íntimas e se recusa a aprofundar vínculos. Mas, por outro lado, tem o apego ambivalente. Esse apego ambivalente tem uma grande busca por um grande nível de intimidade. O problema é que, com isso, a dependência emocional se torna extrema e a insegurança de uma ou das duas partes faz com que a pessoa passe a questionar o seu próprio valor. E ainda tem o apego desorganizado, né? O apego desorganizado, ele é classificado assim, quando, embora a pessoa tenha vontade de estabelecer laços profundos com a outra, ela tem dificuldade. No geral, essas pessoas não acreditam que as intenções da outra pessoa, que elas são boas. Agora, como estou falando que minha voz está indo embora hoje. Agora é o seguinte, como identificar que o apego naquele momento da sua vida está sendo algo ruim? Quando o apego é tão exagerado que chega a afetar o equilíbrio mental da pessoa, chegou a hora de buscar ajuda, né? Buscar o autoconhecimento, você entender a própria importância e mudar essa sensação de angústia, são atitudes extremamente importantes. E tem vários sinais que podem indicar que o apego é sim uma coisa ruim. Eu vou passar alguns deles para vocês. Se a sua relação é tão intensa com uma pessoa que acaba prejudicando o relacionamento familiar, no trabalho ou com amigos, e você passa a manter a proximidade com o outro apenas para satisfazer o seu egoísmo e não porque realmente você deseja. Então, outra coisa, tentar tornar a relação mais saudável e com limites. E a pessoa tenta ali pôr a relação mais saudável e com limites, mas ela sempre falha nisso. Ver o outro apenas como alguém que pode estar te fazendo favores. O que mais? Só de pensar em perder a companhia da pessoa, a pessoa sofre, tem sentimentos de pânico. Outra coisa, não conseguir nem imaginar viver sem o outro. Mais uma, só participa de uma atividade se a outra pessoa estiver presente e deixa muitas vezes de ir aquilo que antes ela gostava só para ela não se sentir só. Briga por qualquer coisa, sem real necessidade, e essa briga é com frequência.
ter um comportamento inseguro, e isso vem prejudicando a sua vida. Que mais? Competir com o outro e ficar sempre se perguntando quem ama mais quem. Deixar os amigos de lado para viver apenas uma relação, pois não consegue desapegar. Tem gente que muda o corte de cabelo, muda o estilo de roupa ou qualquer outro item assim do seu visual, sempre pensando em agradar o parceiro ou a parceira. Fingir interesse em algo só para ficar ao lado da pessoa. Isso são muitas formas de apego, de você ver que a coisa ali está demais, né? Tem gente que não se empolga com nenhum plano se a pessoa não estiver incluída e acaba levando o companheiro, a companheira a eventos nos quais ele não deveria estar presente, como um evento num trabalho, ou como um evento de reunião com amigos. Tem gente que está disposto a desistir de tudo que gosta só para não perder a companhia do outro. Então, assim, mas qual que é a questão aqui, galerinha do bem? Qual o problema do apego emocional? De forma geral, o apego é uma necessidade de algo preencher um vazio. Essa necessidade de preencher um vazio em sua vida ou preencher um vazio na sua autoestima. O problema disso é que o apego significa falta de liberdade, porque a pessoa está tão apegada que ela não consegue mudar ou ela não consegue nem sequer experimentar coisas novas. Então, alguém que se apega às suas posses, por exemplo, se recusa a jogar ou doar coisas que não precisam mais, que não usa. Elas apenas acumulam coisas. Elas são incapazes de dar um fim para que daquilo que elas não precisam mais. Elas ficam lá, ela não usa, ela não precisa, mas ela fica com aquele troço lá. Então, geralmente, uma pessoa com apego emocional, ela busca relacionamentos com uma pessoa que faça ele se sentir confortável, principalmente com ela mesma. Então, a pessoa entra numa relação para ser apreciada, para receber atenção, para se sentir especial, o que geralmente é um caminho, muitas vezes, para o egocentrismo, para inveja, para ciúmes, para raiva e para conflitos. Então, há casos em que a pessoa se sente desconfortável num relacionamento, mas ela mantém o modo da vida atual por medo de ficar sozinho ou por medo de ter que lidar com uma mudança. E quando acontece o término do relacionamento, a pessoa se sente solitária, infeliz, se sente depressiva. E ainda existe o problema de se envolver com alguém que sofre de apego emocional. E quando o apego é exagerado, você permite que a pessoa transfira os seus problemas, as suas ansiedades e o seu estresse para você. Olha que loucura isso. Isso pode te afetar muito negativamente, pode afetar negativamente o seu humor, o seu estado de espírito. Então, assim, quais as vantagens, então, Luciano, de diminuir o apego emocional, né? Claro que alguns apegos podem ser bons, como o amor, o apreço pela família. Eles podem motivar alguém a ser o seu melhor. Mas se você, se não for assim, se você não cuidar disso, alguns dos seus apegos podem controlar a sua vida, alterando a maneira que você pensa e que você age. Olha, só quem sofre de apego sabe
que ele não é saudável, que ele estressa, né? Mas mesmo assim não faz nada para abandoná-lo. Então, normalmente, as pessoas não têm certeza se isso é realmente aquilo que elas querem. Provavelmente, elas se sentem assim frustradas, confusas sobre por que continuam fazendo o que fazem. E principalmente algo que não é bom para suas vidas. E assim, mas que fica claro assim para vocês, não tem problema nenhum em você ter posses, não tem problema nenhum em você apreciar isso. Mas você precisa desenvolver um certo grau de desapego, de modo que se você perder alguma coisa, você vai permanecer calmo e equilibrado. Tudo na vida vem e tudo na vida vai. Aceitar essa ideia permite que você desenvolva um certo grau de desapego e esteja disposto a fazer mudanças em sua vida. Como diria Buda, né? Siddhartha Gautama, você só perde o que você se apega. Você só perde o que você se apega. Então, para você se sentir emocionalmente seguro, sentindo-se emocionalmente seguro significa se sentir internamente relaxado e aberto. Essa segurança cria uma base para IE, que é a inteligência emocional. Agora, como reduzir o apego emocional? O que você pode fazer para reduzir esse apego emocional? Então, assim, antes de falar como você reduzir o seu apego emocional, você está achando que essa live é importante para você? Você está achando que ela pode ser importante para alguém que você conhece? Passa esse aviãozinho aí embaixo, essa asa delta, e informa as pessoas que essa live está acontecendo sobre apego emocional. Né? Faz esses coraçõezinhos subirem aí se você está gostando da live, se ela está sendo boa para você, que me ajuda muito em relação ao Instagram, saber que é uma live relevante. Então vamos lá. Como reduzir o apego emocional? O primeiro passo é você admitir para si mesmo que tem um problema de apego emocional. Não há nada de errado você sofrer de apego emocional. Muitas outras pessoas já lidaram e lidam com isso todos os dias. Ele é algo comum ao ser humano, principalmente em uma sociedade que estimula o consumo e o apego às coisas materiais. Então, assim, outra coisa, geralmente o apego tem algum motivo. Se você ainda não deixou esse mau hábito, é porque ele está fazendo alguma necessidade, ele está promovendo um sentimento de segurança, ou ele está te dando a ilusão que você está no controle da situação. Então, entender o porquê do apego ainda está na sua vida pode muito ajudar você a superar. Então, assim, pergunte a si mesmo o que o apego está fazendo por você. Essa sacada de conversar com você mesmo, fazendo perguntas poderosas, sabe, te traz muito poder. Então pergunta para você, o que o apego está fazendo por você? É provável que ele esteja te deixando mais cansado, mais ansiosa, mais infeliz do que realmente proporcionando uma vida plena. Por exemplo, se você está num relacionamento em busca de amor, mas você está se sentindo constantemente mal amado, por que continuar em uma relação tóxica? Seja honesto com você mesmo e entenda que isso não mudará com o tempo, ponto.
Às vezes o que você precisa fazer primeiro é começar a aceitar a si mesmo, exatamente como você é. Depois de você fazer isso e saber que também merece uma vida saudável, você pode entrar no processo de mudar hábitos. Quando você pratica o desapego emocional, você entende que é preciso lembrar que você é realmente valioso, valiosa e que vale a pena o esforço. Dessa forma, o apego emocional vai te fazer sentir preso, fraco e desmotivado, principalmente para você seguir em frente nas coisas que você quer na vida. Você praticando o desapego, você se sente mais confiante, você se sente mais tranquilo e automaticamente mais alegre. Você pode respirar fundo, sorrir e simplesmente viver uma vida mais feliz. E você está enfrentando dificuldade, tem que se perguntar mesmo se você está enfrentando dificuldade para ficar livre do apego emocional. Se você está com essa dificuldade, em breve, muito em breve, nós voltaremos aí com o treinamento semente, que aliás terminamos ontem. E o treinamento semente vai fundo nessas questões e te traz ferramentas reais para essa mudança, né? Como praticar o desapego, Carmen? Volta a assistir a live que eu dei algumas dicas em relação a isso aqui. Não sei se você chegou na metade aí da live ou não. Tem algumas dicas aí de como você praticar o desapego. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Beijo no coração da pessoa maravilhosa que vocês são e até às 21h21.